E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos explorar um dos momentos mais controversos e marcantes da história da China, a sua Revolução Cultural. Liderada por Mao Tse-tung entre os anos de 1966 e 1976, essa revolução teve um impacto profundo na sociedade chinesa, afetando a política, a cultura e a vida cotidiana de milhões de pessoas. Proclamada em 1949 por Mao Tse-tung, a República Popular da China se deu início num contexto de diversas transformações políticas e sociais no país. Foi marcada pela luta entre o PCC, o Partido Comunista Chinês, e o Partido Nacionalista Chinês. Após a vitória do PCC, as primeiras décadas do governo comunista foram marcadas por diversas reformas sociais, econômicas e políticas. Seguindo o contexto de transformações de Mao Tse-tung pela China, também podemos destacar a Revolução Cultural, que foi um movimento socioeconômico para preservar o comunismo na China, que durou de 1966 até a morte de Mao em 1976. Até hoje, a China é governada por um governo comunista, que restringe não somente o estilo de vida, liberdade de expressão, política e religião, mas também censura filmes estrangeiros e domésticos. A Administração Nacional de Rádio e Televisão da China faz uma pré-aprovação com todos os filmes, sendo eles domésticos ou não. E esses filmes, após essa aprovação, podem ser censurados ou cortados para se adaptarem às regras da China. Assuntos proibidos podem até banir um filme, como assunto de política, que vá contra o governo da China, ou religião, que não é permitida no país, ou qualquer conteúdo que vá contra esse sistema autoritário da China. E isso não se aplica apenas para filmes estrangeiros. Filmes domésticos também podem conter censuras, dependendo do assunto. Filmes que retratam a pobreza ou desigualdade social na China, que é muito forte, pode ser sim banido no país, mesmo que seja uma arte chinesa. Cineastas, diretores já se adaptam e reescrevem os filmes e novelas a fim de passar na China com o intuito de lucrar, porque o cinema da China é altamente lucrativo. Então, alguns filmes que a gente conhece de um jeito podem ser refeitos pelos próprios diretores para passar na China junto com as suas diretrizes. Agora, falando um pouco sobre a inserção geopolítica da China, após o fim da Revolução Cultural Chinesa em 1976, o Estado deu início a uma série de reformas econômicas sob a liderança de Deng Xiaoping. Essas reformas foram responsáveis por abrir o comércio chinês ao cenário global e ao investimento estrangeiro, o que transformou o Estado de isolacionista a uma ascensão econômica. Utilizando como exemplo uma movimentação geopolítica atual do Estado chinês, podemos citar a Belt and Road Initiative, popularmente conhecida também como a Nova Rota da Seda. Essa iniciativa ousada visa conectar mais de 60 países entre o continente da Ásia, da Europa e da África. A iniciativa busca revitalizar as antigas rotas da seda terrestres e marítimas, aumentando a influência política e econômica da China nos três continentes. A ascensão econômica e militar da China nas últimas décadas tem desafiado diretamente a hegemonia dos Estados Unidos, onde muitos estudiosos da área têm nomeado esse momento como a nova Guerra Fria. A China tem buscado aumentar a sua influência através de atividades diplomáticas, investimentos estratégicos e uma presença militar crescente. Produtos chineses são encontrados em todo o mundo, refletindo a presença do país nos mercados internacionais. A China se tornou um parceiro econômico vital para muitos estados, o que solidifica sua presença como uma potência econômica global. A revolução teve um forte efeito tanto na China quanto no cenário internacional. Internamente, causou fortes turbulências ao priorizar a ideologia ao invés da expertise técnica, prejudicando áreas industriais, áreas da saúde e a área da educação, causando um forte declínio na economia do país. Durante a Guerra Fria, a China adotou uma postura desafiadora em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, posicionando-se como uma terceira força independente. Isso levou ao isolamento econômico, prejudicando a China e os demais países que tinham comércio com ela. A Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Zedong, teve um impacto profundo na sociedade local, afetando todos os aspectos da vida cotidiana. Iniciada para revitalizar o socialismo e eliminar elementos contraditórios aos ideais revolucionários, mobilizou principalmente jovens estudantes e trabalhadores organizados como guardas vermelhos. Esses grupos denunciavam e confrontavam autoridades, professores, intelectuais e até familiares, gerando uma atmosfera de violência e desconfiança. Nas cidades e vilas, a vida cotidiana foi transformada. Escolas foram fechadas e reabertas com currículos alinhados à ideologia maoísta. E a propriedade privada foi confiscada.
Sessões de críticas públicas humilhavam supostos inimigos do socialismo e muitos artefatos culturais tradicionais foram destruídos. O cinema tornou-se uma ferramenta de propaganda com filmes que promoviam ideais maoístas sendo produzidos em massa, enquanto obras tradicionais eram censuradas. Cineastas como Zhang Yimou e Chen Kaige desafiavam sutilmente as restrições ideológicas, explorando temas sociais e humanos, como vemos no filme To Live, do diretor Zhang Yimou. A Revolução Cultural terminou oficialmente em 1976 com a morte de Mao, deixando um legado de transformação social profunda e duradoura desconfiança na sociedade chinesa. Top! Caramba, ficou muito bom. Ok. Bom,